O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se levanta para proteger os cristãos e faz fortes ameaças contra o governo nigeriano. E repito, fez isso para proteger os cristãos. Ele não gostou nada do que está acontecendo por lá. Não! E a gente vai trazer tudinho aqui nesse vídeo. Portanto, se inscreva, curta e comente. E vamos para mais um vídeo. Novembro mal começou e o cenário internacional já foi pego com essa notícia. Olha, bem aqui. Trump acusa a Nigéria de permitir matança de cristãos e ameaça ação militar rápida e feroz. Nossa! E antes de você dizer, rapaz, mas esse governo tem síndrome de imperador. Se mete em tudo quanto é lugar. No Irã, na Venezuela, na Rússia, em Gaza, no Brasil. Antes de você chegar a essa conclusão, faz o seguinte, vamos ver o que é que está acontecendo no país africano. Para que Donald Trump ficasse assim, olha, nervoso. E dissesse, olha, se vocês não conterem o que está acontecendo aí, eu vou cortar ajudas humanitárias, e se não resolver, eu vou enviar tropas aí para a Nigéria, e vou fazer o escarcéu para que acabe com essa patifaria. Talvez você me pergunte, mas o que é que está acontecendo na Nigéria para que o Donald Trump se posicione da maneira como ele se posicionou? Bom, só para você ter um pouco de contexto, desde o ano de 2009, a Nigéria passou a ser um dos países africanos mais hostis à fé cristã. E nós estamos falando do país mais populoso da África. E talvez você me diga, peraí, mas a Nigéria não é um país laico? De fato, é. Na Constituição do país da Nigéria está dizendo que eles são um país laico. Em outras palavras, todo mundo pode expressar a sua religiosidade, a sua fé livremente. Bom, isso na teoria, porque na prática não é isso que acontece. E por que não é isso que acontece? Porque lá existem alguns grupos terroristas, extremistas, radicais, alguns grupos religiosos que são absolutamente extremistas. Sabe aquele grupo que, se você não tem uma fé parecida com a minha, então você merece morrer? É isso, é a fé radical islâmica. E entre esses grupos existe um, que é o Boko Haram, que é o mais hostil de todos eles. Eles caçam cristãos, eles matam cristão, e não importa se é senhor, se é senhora, se é criança, se é jovem, se é adolescente, não interessa. Se for da fé cristã, o Boko Haram chega matando e perguntando depois. É isso que tem acontecido na Nigéria. Agora pense comigo. Donald Trump, todos os anos, envia o quê? Ele envia recursos para a Nigéria, recursos para a população, remédio, donativos, recursos para a assistência social do país, enfim, envia recursos para o desenvolvimento do país. E nós estamos falando de um presidente cristão, de um governo americano cristão, ajudando um país que, na teoria, deveria proteger a fé da população, seja ela qual fosse, mas na prática não protege. Foi por isso que o Donald Trump mandou esse recado para o presidente da Nigéria, o Bola Tinubu, é o nome do presidente da Nigéria, Bola Tinubu. Ele mandou esse recado muito direto, olha, você não está protegendo a fé do povo. E por que eu sei que você não está protegendo? Porque há cristãos morrendo a toda hora. Só para você ter uma ideia, para você pôr isso na sua cabeça, só para você ter uma ideia sobre isso, só no ano de 2025, mais de 7 mil cristãos morreram na Nigéria por causa da sua fé, morreram nas mãos desses grupos terroristas, entre ele, o mais hostil de todos é o Boko Haram.
Boko Haram. O que foi que aconteceu? O Trump olhou para o Bola Tinubu e disse: rapaz, você não está agindo para proteger a fé da população. Se você não tomar medidas duras, que verdadeiramente funcione e que verdadeiramente proteja a fé da população, proteja a crença da população, em outras palavras, proteja os cristãos, porque é só cristãos que estão morrendo. Se você não fizer isso, eu vou cortar as ajudas humanitárias que eu mando para o país de vocês. Eu vou cortar. Eu sou cristão. A ajuda está vindo de um país cristão, que é os Estados Unidos, e você aqui está matando os cristãos? Que brincadeira, ou pelo menos está fazendo vista grossa quando cristãos são massacrados por esses grupos terroristas. Ou você toma uma atitude para proteger os cristãos, ou eu vou cortar as ajudas. E se eu cortar as ajudas, e mesmo assim você não tomar uma atitude, aí as minhas tropas, as tropas dos Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos, vão entrar na Nigéria, não contra a população e não contra o exército da Nigéria, mas contra os grupos terroristas que dominam o país, e entre eles, repito, o mais violento dele é o Boko Haram. Eles vão entrar e vão eliminar com essas ameaças terroristas locais. E é isso que está acontecendo na Nigéria. Não sei qual é a sua opinião em relação a isso. Faz o seguinte, deixe seu comentário aí em relação a esse assunto. Bom, a minha opinião, e eu gosto de pôr aqui a minha opinião é que ele está certo. Ele está certo. Mas agora, a gente deve ponderar uma coisa que a Bíblia fala sobre a realidade da igreja na terra. Olha, se você der uma olhadinha, por exemplo, lá no Evangelho de João, do capítulo 16, versículo 33, você vai ver o que Jesus disse. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essas aflições, obviamente, estão se referindo também às perseguições que os cristãos nigerianos estão sofrendo. Olha, Romanos 8, versículo 35, eu amo esse versículo, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a perseguição, ou a fome, ou o perigo? Em todas essas coisas somos mais o quê? Do que vencedores. Hebreus, do capítulo 13, versículo 3, assim: lembrai-vos dos presos, como se estivéssemos presos com eles, e dos que padecem, como se vós mesmo também em corpos fosses maltratados. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: tenhamos empatia. Você que está vendo esse vídeo e você está pensando sobre essa realidade tão difícil que os cristãos nigerianos estão fazendo, o que a gente pode fazer em relação a tudo isso? Bom, nós podemos orar. Você pode orar, você pode pedir ao Senhor, você pode agir da sua empatia, se colocando, não fisicamente, porque não é possível, mas mentalmente, emocionalmente, no lugar daquelas pessoas que estão sofrendo, que estão presas, que perderam seus entes queridos por conta da violência contra os cristãos. Então, com esse sentimento, com esses pensamentos, você pode orar. Você pode pedir a Deus para que Deus dê força, para que Deus dê ânimo, para que Deus permaneça com o seu povo. E a gente sabe que Deus vai permanecer, mas a Bíblia diz: clama a mim. Então clamemos ao Senhor, intercedamos pelos cristãos da Nigéria. Eles precisam das nossas orações. São tempos difíceis que esse país está vivendo, assim como muitos outros países em volta do mundo estão tendo os seus cristãos mortos, dilacerados, presos, humilhados, espancados, e tudo isso por conta da fé. Entendeu? Então, sejamos sóbrios nesse tempo, oremos pela igreja em volta do mundo, sabendo que um dia, tudo isso acabará. Por que acabará? Porque o nosso Senhor Jesus colocará um fim em tudo isso, voltando e arrebatando a sua igreja. Que Deus abençoe você, compartilhe com mais alguém esse vídeo, fique na paz e debaixo da bênção do Senhor. Forte abraço.